Boa tarde a todos, todas. É uma alegria poder estar com os irmãos, as irmãs, aqui de Porto Alegre, nessa atividade da Sociedade Teosófica no Brasil, promovida pela Loja Teosófica Dharma. Ainda não me foi possível, desde 2019, retornar à cidade de Porto Alegre, pelo menos não pessoalmente, presencialmente, mas a tecnologia está nos possibilitando esses encontros virtuais, nos unindo, né, a partir dos pixels, fazendo nossa percepção, pelo menos em alguma medida mais tangível, do coração, da mente, dos propósitos e das intenções. Há quem diga que existe uma realidade subjacente em todo o mundo manifestado e que essa realidade se apresenta num aspecto multifacetado. Todos os aspectos apenas apontam simbolicamente para a mesma realidade, que nós podemos imaginar como sendo uma realidade transcendente, mas ela não é puramente transcendente. Ela é imanente em cada parte, em cada pessoa, em cada sorriso, em cada presença, em cada coração, em cada mente, em cada digital, em cada olhar. Cada olhar digital, mente, coração, presença, são pontos de expressão de algo muito maior, que, embora não possa ser percebido, talvez, em todo o seu esplendor, é visto e sentido por aqueles que buscam, consciente ou inconscientemente, quando têm a oportunidade de, percebendo-se no mundo, relacionarem-se, sejam de uma forma amistosa, talvez possamos usar a palavra fraterna, seja de uma forma iníqua, talvez numa baderna. A baderna, a iniquidade, a fraternidade e aquilo que nós podemos ter como amistoso são pontos que talvez apontem para esta realidade, que nós começamos a tentar entender como transcendente, mas eu dizia, não é puramente transcendente. Talvez seja mais do que isso. Talvez ela seja, sem dualidade, transcendente e imanente. Dizem que existe um mistério, um grande mistério, diante de cada um de nós. Um mistério a ser compreendido, realizado, vivido e propagado. E esse mistério justamente toca essa questão do uno e do múltiplo. Um sem segundo continua e segue sem nunca ter sido mais do que ele é, em si mesmo, um, em tudo e em todos. Sejam tudo e todos esses que formam conosco a grande família humana, sejam mesmo aquelas formas que, ainda numa condição não humana, pulsam em reinos animais e em reinos que antecedem a condição animal. Seja aquilo que, com ou sem forma, naquilo que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos externos, também expressa essa própria realidade una, além de uma condição humana. O tema que trazemos nesse dia, 26 de março de 2022, dia de celebrar a cidade de Porto Alegre, é o tema da fraternidade. O tema, talvez, bastante caro e importante para aqueles que se aproximam dessa sociedade, da Sociedade Teosófica. Disse que a Sociedade Teosófica, fundada que foi em 1875, Nova York, novembro 17, nasce sob o signo maior da fraternidade universal, porque nasce com um grande propósito, um propósito de justamente não apenas falar, não apenas difundir, mas de algum modo talvez nos mostrar a realidade da vida em toda a sua unidade e esplendor, nessa perspectiva que não é apenas transcendente, que é transcendente e imanente sem dualidade. Ela nasce com o propósito de nos falar, de difundir, de divulgar, de nos mostrar e de nos chamar, nos convidar para emergirmos efetivamente na vida e compreendermos sua essência, sua unidade, sua força, seu vigor, sua beleza, seu pulso, sua amorosidade. E ela o faz dizendo, de algum modo, que somos irmãos e que podemos formar um núcleo desta fraternidade universal da humanidade em meio a este plano de existência, mesmo
diante de todas as atrocidades, diante de todas as dificuldades, diante de todas as limitações, a sociedade teosófica surge no mundo, convidando aqueles que, de algum modo, sentem-se simpáticos à ideia de uma fraternidade universal para tentar descobrir a verdade. E se diz que essa descoberta da verdade, ela tem um local onde pode, de algum modo, suscitar as luzes de uma compreensão que está além de palavras, além de conceitos, além da mera lógica. A compreensão que desperta dentro da alma humana, ela decorre de uma certa realização, talvez da realização perceptiva, mas que está além da mera percepção, da realização daquilo que é, daquilo que se é. Essa realização daquilo que se é, daquilo que é, talvez dependa de um espaço de paz, de um espaço de harmonia, não externo, também externo. Talvez o externo seja um consectário, mas ela depende, sobretudo, de uma paz, de uma harmonia que brotam dentro desse buscador. E a experiência da fraternidade talvez seja um fio condutor para o encontro desta paz, que pode ser aquilo que leva a consciência humana da ignorância à sabedoria, das trevas à luz, da morte à imortalidade. Os sábios nos dizem que a fraternidade é uma realidade na natureza. Talvez nós possamos dizer que esse estado de paz seja uma realidade na natureza. Mas aí nós nos questionamos como podemos estar falando ou pensando nesta paz ou nesta fraternidade quando abrimos os nossos olhos nesse mundo sensível e percebemos apenas disputas, egoísmos, lutas, guerras. Estamos aqui no século XXI, 2022, diante das notícias. E nos percebemos, às vezes, atônitos diante das notícias de uma guerra que está ocorrendo, envolvendo interesses da Rússia, interesses da Ucrânia, interesses humanos na expressão individualizada daqueles entre os quais todos nós nos incluímos como partes, que não conseguimos compreender a essência daquilo que somos e desta realidade una. Nossas disputas, nossas idiosincrasias, nossas miopias nos fazem viver um mundo de competição, um mundo de sobrevivência, um mundo de necessidade. É nesse mundo de sobrevivência, de competição, de necessidade, que temos talvez a possibilidade de perceber esta paz dentro de cada um de nós. Dizem que ela existe independente das dificuldades, assim como o silêncio perdura independente de todos os sons. O silêncio é a possibilidade da expressão da palavra, é a sustentação da palavra, e é aquilo incompreensível para onde toda palavra retorna. Ele existe em meio ao som. E quando um sábio talvez nos diga que a fraternidade é uma realidade na natureza, e nós podemos, tentando parodiar ou ampliar essa percepção, fazer uma correlação com a paz, podemos tentar nos questionar se a paz é uma realidade, com o perdão do pleonasmo, na natureza, se o nosso mundo é um mundo de agitação, um mundo de disputa, um mundo de competição. Onde tem fraternidade nesse mundo? E onde tem paz nesse mundo? Podemos perguntar para nós mesmos, onde existe fraternidade no meu viver? E aonde está esse estado de paz que pode eventualmente ser encontrado por cada um de nós? Será que esse estado de paz que pode ser encontrado por cada um de nós há de surgir em um outro tempo ou em um outro mundo?
Será que ele pode surgir em outro tempo, em outro mundo, enquanto não puder ser encontrado aqui e agora? Será que esta fraternidade pode ser encontrada em outro mundo, se não for encontrada aqui e agora? Esse mesmo sábio, esse mesmo mestre de sabedoria, que afirma ser a fraternidade uma realidade na natureza, nos diz que a nossa incapacidade de percebê-la não altera a realidade. Ela é independente da nossa percepção. Até porque possivelmente ela o seja num nível mais profundo do que nossa capacidade perceptiva alcança. Num outro momento, um sábio, um mestre de sabedoria, teria dito que reconhece apenas uma lei num universo manifestado, a partir da qual todas as demais é que surgem e se desenvolvem, se manifestam. E ele nos diria que essa lei é a lei da harmonia. E, de novo, nós podemos ficar chocados. Como pode dizer que existe uma lei de harmonia no universo manifestado se a minha percepção alcança, e não me diga o contrário, porque eu estou vendo isso com esses olhos, eu estou vendo isso sentindo na pele, que existe harmonia num mundo que, na verdade, é de disputa, de opressão, de salve-se quem puder, num mundo de egoísmo, em que eu preciso sobreviver, senão serei engolido. E o mestre nos diz, a lei que mantém o universo em manifestação é a lei da harmonia. Ainda que na nossa experiência como humanos, esta harmonia se transmute ou se transforme na experiência que nós conhecemos a partir de causas e efeitos, tentando entender ou compreender como karma. Nossas escolhas, individuais e coletivas, nos fazem irmãos nesse estado de harmonia desequilibrada, nesse estado de desarmonia que produz sofrimento e dor. Sem que nos apercebamos, somos responsáveis e corresponsáveis por todas as misérias e dificuldades que existem no mundo. E é através dessas misérias e dificuldades que existem no mundo, colocadas por nós individual e coletivamente, que estamos tentando nos chamar a nós mesmos à razão, para que olhemos para dentro e descubramos efetivamente o que queremos, o que nós somos, o que nós queremos e o que nós somos. Nós agimos, de algum modo, às avessas, produzindo caos e consequências, para que na experiência das consequências geradas por esse nosso caos produzido, possamos parar em um dado momento e tentar entender que sou eu e o que eu quero. É na peregrinação que nos permite experimentar alegrias e tristezas, os sabores doces e os sabores amargos da vida, percebendo que eles se sucedem e se extinguem, deixando uma lacuna de um vazio silencioso do qual nós fugimos. Para tentar nos entender, fugimos do silêncio. Nós não necessariamente fugimos da dor e não necessariamente corremos atrás das alegrias. Nós fazemos ambas as coisas, consciente e inconscientemente, fugindo efetivamente deste silêncio angustiante, que rompe um sentido de parte na existência e tenta nos colocar diante de um inefável vazio, em que não somos nada. Em que nos vemos diante de uma aniquilação, da morte. Preferimos viver e comer como os porcos do que tentar entender o que é a vida e o que nós somos.
Porque como porcos temos uma identidade. Comemos como os animais tendo uma identidade, ainda que ela seja sofrida. É nesse sofrimento que aspiramos ou imaginamos fugir, e nessas alegrias que imaginamos almejar e que conduzem nossas escolhas imperceptíveis, impercebidas, que nós nos ocultamos daquilo que nós nos alienamos, que nós fugimos da incompreensão daquilo que é. Que parece que sendo e nos tomando, tira toda a significação simbólica da vida. Onde eu estou? Quem sou eu? O que sobra? Se nada daquilo que é externo com o qual eu me relaciono tem sentido ou existência per se. Então, isso é um sinal de dissolução, de morte, de fim, que nos repugna, mais ou menos conscientemente. Então nós vivemos andando às cegas como seres humanos sem saber exatamente o que nós queremos, preenchendo todos os espaços possíveis para escapar desse momento de silêncio, de recolhimento, de autoanálise, de tentativa perceptiva daquilo que se é. Individual e coletivamente. Embora tragamos conosco o que a filosofia, em alguma medida, nos traz como sendo a subjetividade humana, o que o esoterismo, o ocultismo nos diz, dota no ser humano o potencial da sua individualidade, da sua alma, com esta mente, essa conotação manásica, aquilo que junta o universo manifestado de uma realidade não manifestada, aquilo que junciona o constante transformar da vida com o que é, está dentro de cada um de nós, nossa subjetividade. Essa nossa subjetividade, aquilo que está dentro de cada um de nós, nos faz humanos e nos faz capazes, cada um de nós, de compreendermos, realizarmos e nos tornarmos a plenitude desta vida. Sem uma perspectiva transcendente e imanente, mas o todo junto agora. Ser e não ser, sem dualidade no aqui. Caos e cosmos. Absoluto e um. Logos. Sem dualidade. Uno e múltiplo. Sem dualidade. Eis o desiderato humano. Se diz que o ser humano é justamente a ponte que liga o tempo e o infinito. O nada incognoscível e um universo manifestado. Blavatsky, num dado momento, vai falar que esta percepção da cosmogênese, da antropogênese, esse ensinamento que eclode da doutrina secreta, surge como um caos aos nossos sentidos, mas um cosmos à nossa razão. O humano é o que conjuga, junciona para além de toda a dualidade, porque ele produz o triuno, uma compreensão, uma realização, um tornar-se de aquilo que vive em plenitude em todos os seres e que vive em plenitude com o potencial, entre aspas, de uma consciência no humano.
Então, nós podemos falar assim, existe talvez uma realidade transcendente. Talvez. Não faz sentido, nesta realidade transcendente, nós falarmos de consciência, talvez. Porque quando nós tentamos entender consciência e falarmos de consciência, nós falamos de consciência numa perspectiva relacional. Ela tem a ver com a minha racionalidade, que me permite uma localização espaço-temporal. Então, sou eu, no ano de 2022, em contato com os amigos de Porto Alegre nesta sessão da Sociedade Teosófica. Espaço-tempo, eu. Então, existe uma consciência que me faz perceber a cada um de vocês e a tentar entender o que sou eu a partir dos meus limites que formam o que é esta personalidade de expressão. Isso é uma ideia que nós temos como subjetividade, como consciência. Se nós falamos de uma realidade transcendente que abarca tudo, ela não é necessariamente consciência, não como a gente tenta compreender aqui falando ou mencionando consciência. Porque ela não é relacional. Ela é. Talvez exista uma consciência não relacional que simplesmente é no que precede a manifestação de um universo. E isso que precede a manifestação de um universo, de repente, alcança um estágio humano. Talvez nós possamos dizer que aquilo, então, é uma inconsciência, entre aspas. É o que precede o surgimento da consciência. E quando nós falamos disso que precede o surgimento da consciência, nós começamos a falar que na eclosão do humano ela se torna autoconsciente. Ou seja, consciente de si. Mas essa autoconsciência ou consciência de si é uma porta de abertura para algo que leva a um retorno de realização. Para além da ilusão da parte e da idealização do todo, existe uma realidade. Una e múltipla, sem dualidade. Mas nós estamos tentando realizar esta autoconsciência numa perspectiva diminuta como parte. Essa perspectiva diminuta como parte é uma porta de abertura, quiçá, para uma realização da consciência na sua perspectiva de todo. Se é que nós podemos falar de uma perspectiva, mas essa autoconsciência que é o desiderato do humano é justamente a possibilidade de uma abertura, de ir além daquilo que nós imaginamos e tornar-se aquilo que se é. E aí então nós caminhamos, entre aspas, de novo, para uma certa onisciência. Então, uma inconsciência, ou na verdade um poder não ativado. Um encontro desse poder não ativado num estado humano de autoconsciência e talvez uma transformação, uma transmutação, uma realização, uma abertura à emancipação da consciência ou a libertação da alma humana dos grilhões da ignorância, do medo, da dor, do sofrimento, da ilusão, para aquilo que se é, ativando aqueles poderes latentes que jazem desde o início dos tempos no universo em manifestação, fazendo-os ativos, presentes, vivos, significados, ou talvez ressignificados. Não numa individualidade egocêntrica, não numa individualidade egóica, mas numa real singularidade ou particularidade que, na verdade, não é parte, é o todo. Ela permite que esse todo brilhe de um modo autoconsciente, transformando-se nesta onisciência, um possível despertar no caminhar da jornada da alma humana. Quando a Sociedade Teosófica é fundada e nasce, como eu dizia, sob esse signo maior da fraternidade universal, ela nasce buscando proclamar uma verdade das idades, a teosofia, uma sabedoria divina.
tentando, de algum modo, mostrar o que é a vida e aquilo que nós somos, aonde estamos e por que aqui nos encontramos. Se existe realmente sentido na existência humana e na experiência empírica do viver. Da onde nós viemos e da onde veio o mundo. Para onde estamos caminhando e como podemos fazê-lo. E talvez nos dizer que este humano que conecta o transcendente e o imanente, que é o ponto trinário desta construção, e que pontos, sendo o ponto trinário, na verdade, tem a possibilidade de ser o próprio uno inefável na sua expressão lúcida e viva, leva consigo a possibilidade de dificultar, retardar, atrasar, mas também de acelerar, transformar, mudar e fazer. E mais do que isso, nos diz que se nós não fizermos, não será feito. Porque não existe algo fora de nós ou externo a nós que viria para tocar nossas faces, nossas testas, nossos seres e nos dizer: estás livre, meu filho. A nós é dada a responsabilidade de fazê-lo. E como fazê-lo? A sociedade teosófica, então, surge no mundo nos dizendo algo sobre o karma, algo sobre o dharma, algo sobre esse surgir, esse descansar e esse reaparecer. E talvez chegue nos dizendo que existe um possível chamado de responsabilidade para uma ação significativa dentro de uma vida, entre aspas, de valor no mundo. Dizendo que talvez exista uma porta de entrada para a vida, além daquilo que nós imaginamos que a vida seja, além daquilo que nós temos como uma vida de sobrevivência sensível para suprir as nossas necessidades, existe a vida a ser encontrada, a vida a ser vivida, a vida que se compartilha e que, na verdade, vivifica todos os planos de um mundo manifestado. Como é isso de ter uma vida de sobrevivência e uma vida significativa? Ao longo do tempo, num dado momento, Blavatsky nos diz que a razão pela qual a Sociedade Teosófica foi fundada não é outra senão ajudar a humanidade a perceber sua natureza animal, a descobrir a natureza divina e fazer uma travessia, ajudando o ser humano a superar sua natureza animal e abrir-se para a natureza divina. Radha Burnier, num segundo momento, fala e dedica a sua existência àquilo que ela chama de uma regeneração humana. Ou seja, dar nascimento a si próprio. Renascer, regenerar. Nesse tempo, nesse espaço, cada um a si. E no século XXI, a Sociedade Teosófica, ao lado dos seus 3 conhecidos objetivos, o primeiro que nos fala da fraternidade universal, o segundo e o terceiro que nos convida a investigar, fazer um estudo comparativo de filosofia, ciência, religião, investigar as leis ocultas na natureza e os poderes latentes do ser humano. Ela nos apresenta uma missão que surge nos dizendo que a Sociedade Teosófica está para servir a humanidade numa dupla dimensão, que soa como servir a humanidade cultivando uma compreensão e uma realização. Compreender e realizar. A própria sabedoria atemporal, uma autotransformação espiritual e a unidade de toda a vida. Olhem só isso. Realizar e compreender a unidade de toda a vida. Como fazer isso? A voz do silêncio, num dado momento, nos diz que
se almejamos o nirvana, não podemos nos furtar a estar no mundo. Porque ela nos diz que o nirvana decorre do autoconhecimento. E em seguida ela nos diz que o autoconhecimento é filho de ações amorosas. Quer conhecer a ti próprio? Esteja no mundo e adentra na vida. E o que é estar no mundo e adentrar na vida? A voz do silêncio nos fala de ações amorosas. Que seriam essas ações amorosas? Por que nós agimos no mundo? Quais são as nossas motivações? Blavatsky nos diz que nós somos filhos da necessidade e escravos dos nossos desejos. Muitos sábios, ao longo da história da humanidade, nos dizem que, de algum modo, nós agimos às cegas no mundo, tentando suplementar nossos desejos externos, que são apenas fugas daquele momento de silêncio, de dissolução, de morte das ilusões, de morte dessas buscas desenfreadas daquilo que nós achávamos que dava sentido e significado à nossa existência. Porque ainda não conseguimos nos permitir olhar para dentro e descobrir verdadeiramente o que se quer. O que se quer. Se diz que a gente descobre aquilo que se quer quando não tem um eu externo querendo. Quando esse eu externo quer, seja inclusive coisas do domínio espiritual, nós não sabemos o que se quer. É quando esse eu cala que algo dentro de nós pode começar a se expressar. E ele expressa com sabedoria. Não é um querer. Na verdade, é uma vontade. É uma vontade divina dentro de cada um de nós, que a partir das inclinações, das singularidades importantes em cada um de nós, tem em si um meio de transformação do mundo, transmutando o que nós chamamos, entre aspas, de karma, num viver dármico, num viver significativo. Quando se ama, não tem querer, mas tem sabedoria de um possível bem-querer que alimenta o mundo, não com nossas mãos, mas talvez, em alguma medida, através das nossas mãos. Não de um modo pessoal, mas talvez, de alguma maneira, através dos veículos que se transformam em pontes de expressão desse esplendor sem forma no mundo do tempo. Seres que transcenderam as limitações humanas, inspiram o caminhar da humanidade, contando, em alguma medida, com aqueles que se colocam como auxiliares, sem que exista um querer externo, mas com o encontro desta vontade, que não é minha ou tua, mas que, na verdade, mantém em harmonia o universo. Na sua essência, esta harmonia, que é um ponto profundo e essencial, vai encontrando em dimensões da vida outras expressões, inclusive as nossas, que na ignorância querem para nós, querem para nós, querem para nós. Todo mundo quer ser feliz e quer ser feliz sozinho e para si, até que de repente começa a perceber que sua felicidade impacta o mundo, produzindo dor e sofrimento. Nossas escolhas tiram do mundo coisas para poder nos suprir, produzindo um impacto, por mais que tenhas boa vontade, de carência e dificuldade aos demais. Um grande sábio dos nossos tempos, se é que nós falamos de sabedoria no tempo, porque ela é atemporal, ela se expressou entre nós, nesses nossos tempos, através de uma personalidade
conhecida como Thay, o mestre, o professor, o Thich Nhat Hanh, ele em algum dado momento falava que mais do que uma interdependência, o que existe é uma interexistência. Isso, aliás, está também na Voz do Silêncio. Quando nós somos convidados a tentar perceber que tudo que vive, vive dentro de nós. E que nós vivemos em todos os seres. Então, nós falamos de uma interdependência e percebemos a fraternidade com a leitura científica que constrói uma ideia de ecologia a partir da interdependência. O que nós fazemos aí, percebemos no mundo como aquecimento global, não é um problema da Europa, dos Estados Unidos, da África ou da América Latina. É um problema da humanidade, daquilo que nós vamos colocando, porque onde se faz, impacta em todos os pontos. Nós começamos a perceber pequenos sistemas ecológicos e não conseguimos perceber, mas a ciência está nos mostrando que nós vivemos num grande sistema dentro desse planeta. A humanidade é parte desse sistema, interagindo com a natureza e afetando e sendo afetada, porque ela é a natureza em alguma medida. Então, nós falamos de uma interdependência. Um passo talvez mais profundo nos diga que, na verdade, existe uma interexistência. A existência de um ser. Aliás, para os estudantes da doutrina secreta, esse é um tema bastante interessante. Quando ela começa a falar da cosmogênese, de repente ela menciona Paramarta, a Voz do Silêncio também menciona Paramarta. E se a gente tenta correr o glossário teosófico, a gente vai ver que Paramarta é a existência absoluta. A existência. O curioso é que essa existência absoluta está dentro de cada um de nós, no que nós chamamos de subjetividade humana. Então, a existência absoluta, uma realidade transcendente. Deus transcendente para Spinoza. E a subjetividade, uma realidade imanente. Mas não é parte. Entre uma e outra, nós temos um mundo de fenômenos. Não é parte, porque, embora comece numa superfície de um grande oceano da vida como parte, é o ponto de mergulho. É o espelho, além da ilusão. Veja que nós podemos perceber o espelho. De novo, Blavatsky, de algum modo, nos fala que o Logos é espelho do absoluto e o universo é espelho do Logos. Nós podemos tentar olhar o espelho e perceber a imagem. Isso é só a superfície de um ponto de entrada. Se nós percebermos o espelho e mergulharmos nele, eis o processo do autoconhecimento. O que era superfície, ou o que era parte daquele todo, eis que pode se descobrir o próprio todo. Quanto mais mergulha, mais mergulha, mais mergulha, talvez chegue naquela conclusão de Sócrates de que tudo que eu sei é que nada sei. Jesus teria dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Da ilusão de uma perspectiva de uma existência separada. Blavatsky teria dito da grande heresia da separatividade. O Mahatma teria dito que a humanidade é a grande órfã. Aquela que perdeu a percepção da unidade. Curiosamente, paradoxalmente, porque se individualizou, tornando-se um ponto imanente do potencial do todo. Entre Paramarta e a subjetividade, não há um ou outro, existe a realidade. Só que, ora, numa perspectiva transcendente, existência absoluta, ora, na perspectiva daquele que acorda, a partir do processo do autoconhecimento e da autodescoberta, unindo por laços de simpatia
todo o cosmos, material e imaterial, por laços de simpatia, podemos, num processo de autoconhecimento, descobrir a verdade, que liberta, que emancipa e que permite, sem dualidade, perceber o que é a vida, expressando, mesmo em meio a um mundo fenomênico, que é esse mundo de constante transformação, constante transformação. Então se fala desta interexistência. A voz do silêncio está nos chamando e tentando nos dizer que a gota retorna para o oceano sem nunca ter deixado de ser oceano. E que ela, que de algum modo chove a partir de um determinado momento, não é pura gota. Ela, quando chove, traz todo o esplendor do oceano. Por isso nós falamos de uma realidade transcendente e imanente, mas na verdade o que existe é a realidade. A realidade que eventualmente possa ser multiaspectada no ser humano que faz esse caminho de mergulho em si, regenera, supera a natureza animal, realiza a natureza divina e volta renascido, renato. Ele é esplendor da vida divina, universal, sem querer, mas presente. Um Mahatma diria que a liberdade é ser escravo daquilo que lhe cabe. Isso é o retorno de um Bodhisattva, que embora talvez possa estar no Nirvana, e está, de outro lado aqui se encontra limitado. Limitado na forma, mas sem limitação no espírito. E sem a dualidade de matéria e espírito. É o próprio espírito vivo encarnado. Esse é um Bodhisattva. E o que isso tem a ver com fraternidade? E o que isso tem a ver com um mundo de iniquidade? Embora a fraternidade não deva, talvez, ser um instrumento, porque ela é sempre um fim, é através da tentativa de compreensão e vivência que esse processo de autoconhecimento talvez possa ser efetivado, realizado, concluído. Um Mahatma diria que, ao fundar a sociedade teosófica e permitir que buscadores espirituais se encontrem para, num espírito de fraternidade, tentarem compreender junto as verdades ocultas desta realidade transcendente, nos deu algo com que trabalharmos nossos magnetismos. Algo com que trabalharmos os nossos magnetismos. Eles estão possivelmente falando de uma viragem motivacional de egoísmo para altruísmo. Eles estão possivelmente nos falando que não se aspira o nirvana ou a libertação para si, mas talvez nós possamos aspirar algum tipo de emancipação da consciência no sentido de permitir que os nossos irmãos possam emancipar a consciência. E eles estão nos falando disso como algo que nós podemos tentar entender como altruísmo, como amor, como fraternidade. O que é a fraternidade? Nós podemos perceber a fraternidade em dimensões. Nós podemos nos perceber como irmãos, porque nesse composto orgânico que forma nossos veículos, nossos corpos, nós partilhamos de um mesmo material que o planeta Terra nos permite formar átomos de carbono que juntos forjam nossos órgãos, tecidos e esse organismo, em constante transformação e reciclagem. Nossas células estão em processos de mudança. Então elas voltam para esse recipiendário e desse recipiendário elas retomam reconstruindo nossas formas. Nós dividimos esses átomos de carbono como dividimos a água que foi bebida pelos nossos avós e pelos avós dos nossos avós.
E essa água está lubrificando e nos alimentando. Nós partilhamos isso. Nós somos irmãos no ar que nós respiramos, do qual nós dependemos e que compartilhamos. Cada vez que expiramos, colocamos de nós no mundo e lançamos isso em todas as direções e tempos. Essa é uma dimensão daquilo que nos faz perceber a fraternidade que nos une. Uma outra dimensão intermediária talvez nos faça perceber que somos irmãos nos sonhos, nas expectativas, nas tristezas, nos planos, nas angústias, nos sofrimentos. Nós podemos construir aí um cardápio de sonhos e talvez começar a perceber que a humanidade vai escolher ali as mesmas coisas. E, fundamentalmente, talvez concluir que todos nós partilhamos de um ideal de uma felicidade, sem ter muito claro o que é esta felicidade. E todos nós compartilhamos de uma experiência de angústia diante do fim, diante da percepção da passagem do tempo, do envelhecimento. Nós estamos numa jornada conjunta, num processo de envelhecimento, desde o momento em que nascemos. Talvez não nos apercebamos tão claramente nos primeiros anos da nossa infância, não estejamos preocupados com isso, mas algo nos atormenta ali dentro, nos mostrando que talvez tenha um tempo. Partilhamos disso como uma angústia. Fernando Pessoa nos diz que ninguém busca a espiritualidade sem antes passar por esse claustro da angústia, que oprime a alma humana. Isso não é meu ou teu. Isso talvez possa ter florescido mais intensamente em um ou em outro, mas isso é do humano. Isso nos faz humanos. Essa possibilidade de tentar olhar para dentro. E isso nos faz irmãos e irmãs no sofrimento e na angústia, nas ilusões e nas projeções pessoais. Jung vai dizer, talvez, que esse grande inconsciente coletivo nos une a todos. Guardando uma licença, podemos falar de um karma como um karma coletivo. Nós todos estamos inseridos nisso. Quem é responsável pelo karma? Quem não é? Quem não é? Todos nós somos. Construímos isso em conjunto. Alimentamos isso em conjunto, sustentamos isso em conjunto. Estamos unidos nisso. Como irmãos. De um modo mais sutil. Que não construiu compostos orgânicos, mas que determina e orienta nosso caminhar a esmo. Vagando nas ondas da paixão, como Blavatsky, de novo, teria dito, escravos dos nossos desejos, dos nossos sentidos. Mas nós somos fundamentalmente irmãos numa tônica muito mais profunda. Muito mais profunda. A partir da própria ideia do surgimento e origem da vida num ponto de unidade. Novamente, lembrando a voz do silêncio, ali se fala que existe uma alma universal. Uma alma universal. Blavatsky, na Doutrina Secreta, nos fala que existe uma identidade fundamental de todas as almas com a alma universal, com a alma cósmica. Na Voz do Silêncio se fala de Alaya. Laya é esse ponto para o nada. Então, um Alaya, um não ponto. Então, daí é um ponto, mas veio na manifestação, é que surgiu. É um sol que brota numa explosão do universo. Esse sol pode ter múltiplos raios, mas todos os raios são fundamentalmente idênticos e unos com o núcleo de onde emanaram. Aí uma tônica de fraternidade. O mestre de sabedoria nos diria que a expressão fraternidade universal não é vazia de conteúdo, pelo contrário, ela é a única base para uma ética universal.
a base segura de uma ética universal, precisa, fundamental, é a da fraternidade. O ideal da fraternidade surge com reflexões filosóficas. O ideal da fraternidade surge e se desenvolve culturalmente como base religiosa. Então, na tradição cristã, na qual, de algum modo, nós estamos mais diretamente inseridos no Ocidente, o Mestre Jesus nos fala que nós somos filhos de um mesmo Pai eterno. E que Ele é, de algum modo, o nosso irmão. É o Filho encaminhado pelo Pai para tentar nos mostrar a percepção daquilo que se é. Esotericamente, o Cristo é essa luz do mundo que ilumina a mente e o coração e liberta a alma humana, e que está dentro de cada um de nós, e em todos os demais. Em todos os demais. Aí a saudação conhecida indiana Namastê, do reconhecimento desta mesma luz em todos os seres. Eu, esses dias, estava lembrando um amigo meu, cantando e falando da beleza de perceber nesse mergulho de tentativa de autoconhecimento, que entra no espelho e vai fundo, da subjetividade a esse talvez para Marta de uma existência absoluta, maravilhado diante do inefável, maravilhado diante da vida, não das certezas, indo fundo naquilo, e de repente percebendo alguma coisa. Luz do Caminho diz, procura dentro de ti. Se fores incapaz de encontrar dentro de ti, é inútil procurar fora. Mas ela depois diz, se encontrou em ti, percebe fora. Porque está em todos os seres. E aí esse amigo mergulhando, tudo que sei é que nada sei. Percebe talvez alguma coisa e maravilhado percebendo nos outros, sai cantando. Eu não vou cantar porque não tenho a melodia desse amigo, mas a ideia dele era: estou muito feliz e vou dizer por quê. O Deus que está em mim também está em você. Namastê, namastê. Namastê. Olhem que coisa linda. Vivekananda disse que não existe outra coisa pela qual se viver senão servir a Deus. E ele diz que não existe outra forma de servir a Deus senão servindo todos os seres. Porque quando se serve a alguém, é a Deus que se serve. O serviço externo é um instrumento de uma coisa muito maior e profunda, que é a própria manifestação do universo através de cada um de nós. A gente pode achar que isso é importante como ato, a gente pode achar que isso não tem importância como ato. Talvez um dia a gente compreenda como Arjuna o que é o ato em si, que na verdade está fora do tempo, embora apareça no tempo. Quando não se espera o que vem depois, quando não se aferra ao resultado ou uma expectativa, é aquilo. Naquilo não tem transcendente ou imanente, não tem Deus, não tem o incognoscível ou aquele que age. Tem a vida. Isso talvez Vivekananda tenha dito como servir a Deus, entendendo Deus em todos os seres. E isso talvez tenha motivado a fundação da Sociedade Teosófica, quando o Mahatma diz: eu dei algo a vocês para que trabalhem os seus magnetismos e compreendam juntos o que é a verdade. Essa que liberta. Essa que Jesus disse: conhecereis e serás livre. Ela vos libertará, porque naquele dia saberás que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Tu és aquilo, mas não como pessoa, não como parte, porque não existe parte ou aquilo, existe o que é, através de cada um de nós. Então a fraternidade não é um instrumento, é um fim, mas
a experiência da vivência disso talvez descerre as vendas que nos impedem de perceber o que possa ser a verdade em nós e em todos os seres. Esse discurso que era, de algum modo, como uma reflexão política que ganha contornos religiosos, culturais, acaba num dado momento, e aí a gente tem que lembrar dos franceses no mundo ocidental, virando uma proposta política. Política no sentido de construção de relações sociais. Então, o ideal dos franceses revolucionários era liberdade, igualdade e fraternidade. Isso em 1789. Em 1948, nós vamos ver as Nações Unidas proclamarem na Carta dos Direitos Humanos que todos nós nascemos livres e iguais em dignidade, aspirando a uma sociedade fraterna, como irmãos. Então, isso acaba ganhando contornos políticos nas nossas relações sociais, nas relações estatais e nas relações entre os estados. Nós vamos ver que no Brasil nós vamos ter uma nova Constituição em 88 que fala que o nosso ideal é ter uma sociedade fraterna. Nós vamos ver Portugal e outros países colocando isso em textos que ganham contornos políticos, da tentativa de nós entendermos o que é a fraternidade. E o curioso é que, mais recentemente, nos últimos, talvez, 10, 15 anos, a palavra fraternidade ficou um pouco démodé, porque ela, embora tenha saído dessa coisa de um contexto religioso, porque entra numa perspectiva científica e filosófica, ela guarda consigo uma coisa talvez não tão pragmática. E aí os textos políticos das relações sociais começaram a adotar solidariedade. Então nós vamos construir uma sociedade solidária e não fraterna. Será que são sinônimos? Eu acho que nós estamos justamente nesse contexto de parte e todo. Só que quando nós entramos num contexto de parte e todo, num degradê de profundidade de uma coisa que liga, se nós olhamos pela parte, nós podemos falar talvez de uma solidariedade, nós percebemos um mundo em sofrimento. E como nós podemos ficar indiferente diante daqueles que sofrem diante dos nossos olhos? Poxa, tinha que acontecer bem aqui na minha frente. Então a gente talvez de algum modo tente minimizar a dor alheia, talvez com algo dentro de nós dizendo, quando que vai ser a minha vez? Quando chegar a minha vez, será que vai ter uma mão que se estenda para mim? Talvez a gente tente minimizar um pouco a dor e a angústia e a culpa que nós sentimos, mais ou menos conscientemente. Então nós estendemos a mão e somos solidários. A solidariedade talvez tenha uma tônica de perceber que existe um sofrimento no mundo, mas existe o meu sofrimento e o sofrimento dos outros. Se a gente sai de uma tônica da parte e entra numa tônica do todo, a gente não está falando de solidariedade, talvez não esteja falando de fraternidade, a gente está falando de compaixão. Na compaixão não faz sentido a gente imaginar que existe minha dor e a tua dor. A dor do mundo é a minha dor. Isso não é falar. Talvez nem precise falar nada. Isso é o que é. Por isso começa uma coisa da compaixão. Uma passagem de novo, em Voz do Silêncio, nos diz que não seque uma lágrima de dor tua, enquanto não fores capaz de secar a dor do mundo. Está tentando nos chamar para um entendimento que, na verdade, é natural, é espontâneo. Porque existe em todos os seres. Quando todas as certezas sucumbem e não sobra nada, o que sobra?
talvez seja a compaixão. Se algo acontece de iluminar a mente e perceber uma realidade para além de palavra, transcendente, imanente, absoluto e temporal, para além disso, se existe algum tipo de realização que percebe essa unidade, a gente pode ficar pensando assim, o que sobra? Talvez a pessoa abra seus olhos para o mundo empírico, fenomênico, e diga, é tudo ilusão. Sobra uma coisa. A gente pode chamar de amor ou pode chamar de compaixão. É amor, compaixão por aquilo que está em sofrimento, na ilusão e na ignorância de um mundo manifestado. Isso é um retorno. Isso é o retorno. Isso é o retorno. Talvez essa seja a perspectiva do todo, compassivo. A perspectiva da parte é a solidariedade. E, de novo, entre um e outro tem um humano. E é nesse espaço de junção que talvez nós encontremos o significado profundo da fraternidade. Não são termos exatamente similares, sinônimos, mas eles são um construto aprofundado de uma mesma tônica de unidade e de harmonia, que talvez comece nesse percebimento do sofrimento no mundo. Quando eu deixo um pouco de estar tão preocupado comigo, a vida me mostra o sofrimento no outro, nos dizendo, vai ficar indiferente a isso? Acorda, desperta. Eu lembro muito de um filme do Leonardo DiCaprio chamado A Praia, em que ele almejava chegar numa praia perfeita da Tailândia, onde não tinha dificuldade, onde todo dia era fim de semana, onde todas as pessoas eram bonitas, onde os amores eram livres, onde não tinha nenhum tipo de preocupação, e ele penou tanto que de repente chegou por um caminho secreto e pá, era um paraíso na Terra. Não tinha nada de errado. Até que uma das pessoas que convivia naquela comunidade foi atacado por um tubarão e começou a chorar de dor. E todo mundo teve que olhar aquilo. Como é que eu posso ser feliz enquanto os outros estão sofrendo? Então a gente vai ter que ajudar. Isso é um começo. Esse é um começo. Que nós produzimos para nós mesmos. Produzindo guerras. Nós olhamos longe e pensamos, ainda bem que não está conosco. E a gente tenta aceitar, a gente reza, a gente medita, a gente chora, a gente se indigna, a gente levanta discursos políticos, a gente faz movimentos segundo aquilo que nós achamos que é certo. Mas eu não sei até que ponto nós sentimos como aquilo sendo nós. E nós causando. Então a gente tenta mitigar em alguma medida. Talvez num outro momento, um outro ponto, não exista eu e ele, existe a própria realidade. Pensa num processo evolutivo, e se diz que todo o mundo em manifestação é um processo de evolução para esse peregrino que é unimúltiplo. A mônada é una e múltipla. Nós podemos pensar em Atma. Atma é uno com aquilo. Atma é aquilo. Por outro lado, ele é a expressão de aquilo em tudo que há. Eis o mistério do uno e do múltiplo chegando na questão do humano, Atman. E aí, então, a mônada peregrina por todos os reinos da matéria, da manifestação, e vai passar por todos os reinos. Vegetal, passou pelo mineral, passou pelos elementais, alcança o animal e chega no humano. Então, tudo se constrói para o humano. Aí nós vamos ver que o humano vai ter vários ciclos, da infância, adolescência, maturidade e plenitude, emancipação. É o retorno do filho pródigo. Do uno ao múltiplo, do múltiplo ao uno. Então vai ter um processo evolutivo. Se diz que esse processo evolutivo que acontece no domínio do tempo de um mundo manifestado está na mente. Na mente divina. Na mente divina, além do tempo, tudo há. Além da identificação, tudo há. Nós tentamos compreender isso com o olho da parte. E ficamos no domínio do tempo, pensando que amanhã seremos livres.
Mas a liberdade já existe. E sempre existiu. E é sustentada por aquilo que está dentro de cada um de nós. Assim como todas as etapas de selvageria e de iniquidade existem como pressão para a autopercepção. Nós somos, segundo Raul Seixas, o sangue no olhar do vampiro, as juras de maldição. Todas as coisas difíceis que nós vemos no mundo somos nós colocando no mundo. Todas as coisas sublimes que nós vemos no mundo, de algum modo, são as coisas que nós alcançamos. O despertar de Buda, o florescer de Cristo, é o florescer da humanidade, o despertar da humanidade. Todas as coisas difíceis são as iniquidades que pressionam a possibilidade da compreensão. Então, isso está tudo ao mesmo tempo agora ali, na mente divina, além do tempo. E aí, então, como Plotino, nós podemos talvez tentar, se em algum momento em que nós não estamos tentando como parte, existe uma conversão disso que está fora do tempo e não se explica, e toca aquilo. Além do tempo, que já é. Plotino diz que toca aquilo, Porfírio escreve e fala que o mestre dele, Plotino, tocou aquilo e de repente volta pensando, como é que pode? A alma sendo aquilo, que é esse sol espiritual, está presa aqui nesse mundo de iniquidade e de limitação e de incompreensão. Até que ele chega na compreensão, que é o florescer da compaixão. Que é o retorno, por amor, àqueles que estão na ilusão e no sofrimento. Mas não somos nós que temos compaixão, olhem isso. A compaixão é uma realidade. Há um ser de compaixão dentro de cada um de nós. E é este ser compassivo e amoroso que, na verdade, sustenta o mundo por amor, através de cada um de nós. Então, existe eventualmente uma possibilidade. Esse é o Cristo em nós, que na verdade é dado, embora seja livre, para sofrer e expiar, recebendo essa coroa de espinhos. Esse Cristo em nós, compassivo e amoroso, por amor à humanidade, aos seres em ignorância, está aqui limitado, embora ele seja livre. A realização disso é um retorno. Existe até um mantra normalmente utilizado nas atividades da Sociedade Teosófica que realmente conclui, se a Maria Teresa depois tiver, ela pode até tentar localizar para a gente, eu não vou lembrar todo de cabeça, mas ele conclui dizendo de uma testemunha da compaixão universal, do amor que sempre vence, e que a gente pode colocar que volta, que está aqui, por amor aqui. Então, uma coisa é a pressão que nos faz despertar para a solidariedade percebendo o sofrimento no mundo. Eu olhei, opa, deixa eu ajudar. Isso é um início da caminhada da jornada humana, em que ela ainda se identifica como parte e olha os outros como parte. Existe talvez essa coisa da completude, em que não existe parte, existe a presença do amor que tudo abrange, que talvez seja realizada e que espontaneamente é realizada, porque é o que nós somos. Nós somos filhos desse amor e dessa compaixão que sustenta o mundo e o universo. Tu és o universo e tu és filho desse amor. Agora, entre um e outro, entre a parte e o todo, estamos nós como humanos. E a chave do caminho espiritual e da humanidade é a fraternidade. É através da fraternidade, que não é um meio, que é um fim, que o caminho da realização espiritual acontece. Talvez a gente possa fechar com uma pequena poesia
em que a poetisa diria: um amigo me chamou para cuidar da sua dor. Guardei a minha no bolso e fui. Isso talvez seja uma tônica do aprendizado do que é a fraternidade na nossa experiência humana. Nós somos uma humanidade, e a humanidade é, através de cada um de nós, um todo. Nós somos células desse todo. E talvez, agindo fraternalmente como células, não nos caiba outra coisa, senão servir e estender as nossas mãos com o melhor daquilo que nós temos para mitigar a dor e o sofrimento de todos os nossos irmãos, mas, sobretudo, para levar o nosso melhor naquelas luzes de esclarecimento que talvez nós possamos ter em algum momento da nossa jornada. Na tônica do trabalho da Sociedade Teosófica, talvez seja nesse sentido que o Mahatma tenha dito: dei a vocês algo para trabalhar com seus magnetismos. Trabalhe, fazendo um caminho de egoísmo ao altruísmo, e trabalhe com todos aqueles que chegam para trabalhar contigo, sem preferências, sem escolhas, sem predileções, indo além das afinidades e desafinidades externas e superficiais. Tenta descobrir que, na verdade, esta luminiscência de uma possível sabedoria que possa iluminar os nossos corações e mentes se faz através de um trabalho num ambiente de fraternidade não externa, que é cortesia, mas que realmente começa dentro de cada um de nós e se expressa espontaneamente no nosso convívio, nas nossas relações. Eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos nesta tarde de 26 de março de 2022, deixando aqui os melhores votos de que o trabalho da Sociedade Teosófica na cidade de Porto Alegre siga vivo, fraterno e ativo, possibilitando que os buscadores espirituais, cada qual ao seu tempo, tenham sempre esse espaço de convivência amorosa e de possibilidade de compreensão e realização cada vez mais profundos, de um convite à autotransformação espiritual, a essa compreensão e realização da sabedoria e da unidade de toda a vida. Vida longa, a Loja Dharma. Que eu possa também, em um dado momento, ter o bom karma de voltar a visitá-los presencialmente.